Vou complementar isso aqui com uma questão que eu considero fundamental para você que está acompanhando, para você entender o que está acontecendo. André e os nossos colegas estão falando de uma questão que está acontecendo agora, né? Hoje, essa situação específica do neto do ditador. Esse neto do ditador, nós já temos, inclusive fiz um vídeo no canal falando quem é esse sujeito. Esse sujeito já teve Interpol batendo na porta da casa dele, lá nos Estados Unidos. Esse sujeito é claramente um bandido. Ele é bandido. Ele é um foragido da justiça. Mas o que acontece por trás disso? Isso é importante, você que está acompanhando, é importante você saber disso. Esse pessoal que a gente está vendo da extrema-direita, eles tiveram, todos eles são olavetes ou olavistas ou, digamos assim, seguidores do Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho fazia há 14, 15 anos atrás? Ele avançava contra a democracia. Foi o Olavo de Carvalho que abriu essa comporta de ataques, de ódio e tudo mais. E o que ele fazia na época? A técnica dele era falar as coisas mais absurdas possíveis das pessoas aqui no Brasil, só que ele fazia isso em Virgínia, nos Estados Unidos. Então, uma escola do Olavo de Carvalho foi exatamente essa. Você se esconder em um outro país e, por intermédio dessa postura, você cometer crimes que são considerados crimes aqui no Brasil, mas que lá nos Estados Unidos não são. Agora, veja bem, muitas pessoas falam, é liberdade de expressão, que os Estados Unidos é muito bom por causa disso. Isso é mentira, tá? Porque lá nos Estados Unidos nós temos um partido que é um partido nazista. Esse partido existe e as pessoas saem lá na rua com bandeira nazista, fazem manifestações nazistas nos Estados Unidos. Isso para mim não é liberdade de expressão. Isso para mim é liberdade de cometimento de crime. Porque é óbvio que esse pessoal que está lá, esses Proud Boys que a gente viu aí recentemente, o líder do Proud Boys sendo solto pelo Trump, um sujeito que tinha no seu currículo o assassinato de pessoas exclusivamente por serem negras. Ele matou pessoas, na verdade, ele faz uma propaganda para você assassinar pessoas exclusivamente por serem pretos. E aí o que acontece? Dizer para mim que isso é democracia não é. Muito pelo contrário. A gente já viu jornalistas, inclusive estadunidenses, elogiando a democracia brasileira por a gente ter feito o que estamos fazendo aqui no Brasil, que é a condenação desses vagabundos, desses canalhas criminosos. E aí o que acontece? Nós temos lá um professor, um cara que fazia isso. Ele falava coisas da Dilma que eu nunca tive coragem de colocar o vídeo dele falando. Nem isso. Não é questão de repetir o que ele fala. É questão que eu não tive coragem de colocar ele falando. Claro, não, vou dar uma de bolsonarista aqui agora, cara. Ai. E a liberdade de expressão? Pois isso é liberdade de expressão. E a liberdade... Qual que é o limite dessa liberdade de expressão? Esse é que é o ponto. Cara... E aí o que acontece? Ele comete esses crimes, certo? Comete esses crimes... Tô falando pra Lara, eu vou falar pra vocês aqui. É que eu tô bravo aí, eu não consigo ficar bravo. Não, pode dar uma fora, a ênfase. Eu fico bravo com essas coisas. Mas olha só, para a conclusão disso. Então nós temos lá um sujeito que ensina. Ele ensinou, falou, olha, faz o seguinte, se esconde aqui nos Estados Unidos e faz o que você quiser, cara. E faz o que você quiser no Brasil, que a lei não vai chegar até você. E aí você fala, mas é só o neto do ditador criminoso que está fazendo isso? Não. Orlando Santos está fazendo isso já faz um bom tempo. Um outro sujeito que está lá na Espanha, que já foi por 2 vezes pedido a extradição dele, que é o Oswaldo Eustáquio, a mesma coisa. Então é uma técnica da extrema-direita. Eles vão para outros países, eles cometem esses crimes, e aí, aqui no Brasil, a lei não consegue chegar até eles, e nós, no caso, o Brasil, porque as pessoas falam, é o Alexandre de Moraes. Não, é o Brasil, é a lei brasileira, é a Constituição brasileira. O Alexandre de Moraes também não está acima da Constituição. Nós não podemos dar a eles aquilo que eles merecem no ponto de vista da lei. Sabe por quê? Porque você que está me acompanhando, se você está aqui no Brasil e você faz o que o neto do ditador faz, você vai para a cadeia. Ou você vai ser processado, ou você vai ter que responder por isso. Qualquer um que está aqui, qualquer um de nós, se a gente fizer o que eles fazem nas redes, nós vamos sofrer as sanções.
Só que se você entrar no YouTube, você vai ver o meu canal, você vai ver o canal deles, e você vai perceber que nós estamos numa plataforma que nos iguala, mas eles distorcem isso a favor deles. Então, isso que eles estão fazendo, que a extrema-direita faz, é uma ofensa para nós, que somos produtores de conteúdo, e que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, porque nós estamos sob a égide da Constituição. E não é só porque a gente gostaria de romper a Constituição, é porque a gente quer cumprir a Constituição. É o contrário. Ô, Clayson, tem uma coisa muito interessante que eu acho que lentamente está começando a acontecer, que é uma espécie de desendeusamento dos Estados Unidos enquanto país, enquanto cultura. Porque, como diria o Renato Russo, né? Desde que nós nascemos, nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Ele falava lá atrás. Nós estamos vendo o modelo, o sonho americano, o que sempre se propagou como sonho americano, funcionar ainda para a extrema-direita como uma coisa a ser perseguida. E aí, quando você levanta essa coisa de ter um partido nazista, de se ter lá uma suposta liberdade de expressão, que na verdade é a liberdade para balbúrdia. Só que lá tem uma grande diferença quando essa extrema-direita fica querendo jogar esses institutos para cá, é que lá, se o cara comete uma transgressão, ele atinge a integridade de alguém, ele prejudica alguém, a sanção pecuniária é estratosférica, é extremamente pesada. Ô, professor, sanção pecuniária para o explicador-geral da República não vai dar. Você sabe o que é a expressão? Multa, grana.